Bom dia, pessoal. Estamos mais uma vez reunidos, Café com Inovação, mais uma edição do Café com Inovação. E essa bem especial, que o Nilson não é daqui, ele é importado, está vindo direto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E ele tem um trabalho muito interessante que trata de um assunto que pode nos ajudar muito no judiciário, principalmente as pessoas que trabalham diretamente na área jurídica. Mas, na verdade, o raciocínio dessa contribuição, dessa inovação que ele está trazendo, pode ajudar o judiciário ou qualquer pessoa que trabalhe com processos como um todo, com informação, que se trata disso, né? Então, o Nilson, ele é especialista em Direito Civil, ele é também professor, bacharel em Direito, e ele é do TJ de Mato Grosso, como eu falei para vocês, e ele está com um trabalho interessantíssimo, que é esse banco de teses, né, que se chama Compêndio, e vai trocar essas ideias aqui com vocês, dizer como funciona isso. Eu acho que esse é um projeto que o Judiciário, o CNJ, está de olho, assim como aquele nosso projeto Sinapse também, que são esses avanços que vão fazer o futuro do direito, né, o futuro do Judiciário. São iniciativas como essas, que facilitem a vida e que dêem um resultado positivo para o cidadão. Esse resultado ele vai se traduzir num processo mais célere, num processo sendo analisado com mais rapidez, e aí permite que o juiz consiga até ter um pouco mais de, vamos dizer assim, de segurança com as informações que ele tem a partir de trabalhos como esse. Por favor, Nilson, fique à vontade. Bom dia. Preciso começar de novo? Tá. Então, vamos novamente. Pessoal, é uma honra estar aqui com vocês. Tá? Agradeço o convite do desembargador presidente Walter Vandenberg. Realmente é uma honra estar expondo para vocês esse conteúdo. É uma metodologia que nos ajuda bastante o nosso gabinete lá em Mato Grosso e acredito que pode contribuir bastante com o tribunal daqui de Rondônia, como de outros tribunais do Brasil. Na verdade, o que nós propomos aqui é mostrar como que a engenharia jurídica e como que a inteligência analítica pode contribuir com o Poder Judiciário. Mas, na verdade, o que eu vou estar fazendo aqui é apenas explicando para vocês. Quem vai ter condições efetivas de demonstrar como que isso pode ajudar o Poder Judiciário é a Sequoia, uma startup low-tech. E aqui eu estava explicando para vocês algumas nomenclaturas, alguns conceitos novos, que acredito que nem todo mundo é da área de tecnologia e talvez não esteja acostumado com alguns conceitos. Startup é uma metodologia onde que se utiliza tentando tirar ideias inovadoras do papel e colocar na prática. E é essas metodologias de startup que nós estamos utilizando para tirar a ideia da Sequoia, a ideia do compêndio apenas aplicado em um único gabinete, para ser multiplicado para todo o Brasil. E low-tech são as startups que se aplicam ao Poder Judiciário, que se aplica ao direito, né, na verdade, não apenas ao Poder Judiciário, mas a toda a área jurídica. Então, existe várias startups low-techs que atendem advogados e a Sequoia, efetivamente, que atende o Poder Judiciário. A Sequoia, em homenagem à árvore Sequoia, uma das maiores árvores do mundo,
E o nosso objetivo realmente é aglomerar a maior quantidade de teses jurídicas armazenadas num único local. Antes da gente iniciar efetivamente a apresentação, eu peço a liberdade aqui de trazer uma reflexão para vocês, uma reflexão de Gabriel Serro, um advogado, também empreendedor de startup Lotec, da Linde, e aonde que ele fala o seguinte, que nós, profissionais do direito, saímos da faculdade sequer preparados para o mercado profissional do presente, e muito menos para o mercado do futuro. E ele explica, e eu concordo absolutamente com a explicação dele, que fala que nós passamos 5 anos da faculdade olhando para o passado. Se nós passamos 5 anos olhando apenas para o passado, como que nós vamos estar preparados para o mercado do presente? E para o mercado de trabalho do futuro? E realmente, nós, do profissionais do direito, passamos 5 anos apenas estudando leis, jurisprudências, entendimentos firmados nas últimas décadas. Nunca analisando e estudando gestão, inovação e tentando olhar para o futuro. A minha experiência dentro do banco da faculdade, em nenhum momento o professor me convidou para olhar para o futuro. E esse é o convite que eu passo para vocês. Vamos tentar pensar no Poder Judiciário daqui para frente? Como que a gente pode proferir decisões judiciais de uma forma mais célere, de uma forma mais rápida, de uma forma com maior qualidade técnica? Esse é o nosso desafio e esse é o objetivo de que realmente a engenharia jurídica e a inteligência analítica ajude nisso. E você pode ver que essas duas nomenclaturas, acredito que até são nomenclaturas um pouco desconhecidas pelo meio jurídico. Engenharia jurídica, o que é isso? São nomenclaturas novas, mas por acaso você já for procurar no Google, ambas as expressões já é difundida por várias empresas, por vários estudos científicos. Então, como eu proponho, como que a gente vai apresentar, dividir a nossa exposição hoje? Inicialmente, eu vou estar apresentando alguns conceitos para vocês, alguns conceitos que permitem vocês compreender melhor toda a explanação, e até mesmo porque nós temos um público aqui bem eclético, pessoas da área do direito, área de tecnologia, de administração, e até mesmo para a gente caminhar juntos, eu vou estar apresentando alguns conceitos que aparentemente não são familiares para todas essas áreas. Alguns talvez mais familiarizados da área de tecnologia, outros da área jurídica, mas até mesmo da área jurídica, alguns conceitos talvez não são normalmente utilizados. E aqui eu começo a apresentar 2 conceitos que a gente vai estar explicando, toda a exposição vai estar baseado nessas 2 palavras, teses e comandos jurídicos. E o que seria teses? As teses seriam respostas de controvérsias. E controvérsias é uma palavra-chave dentro do direito, que é onde que reside a lide, onde que reside o conflito. Se o autor e réu estão discutindo sobre qual a cor dessa caneca. O autor fala que ela é branca, o réu fala que ela é amarela. E aí surgiu uma controvérsia. Qual a cor da caneca? E aí o Poder Judiciário vai ter que responder qual que é a cor da caneca. Na verdade, a cor da caneca ela é branca para o lado de fora e amarela para o lado de dentro. A tese é justamente a resposta dessa controvérsia. Existem controvérsias jurídicas, existem controvérsias fáticas. Comandos jurídicos são aqueles despachos, aquilo que movimenta o processo lá da inicial até o arquivo do processo. Então eu posso dizer que teses são fragmentos de sentenças. E comandos jurídicos são fragmentos dos despachos e das decisões interlocutórias. E por que isso? Por que a gente está conceituando e trazendo essas minúcias para vocês? Para saber que a ferramenta que a gente vai estar apresentando para vocês é, na verdade, um grande banco de dados de teses e comandos jurídicos. E aqui, efetivamente, o tema da palestra, o tema dessa exposição. Como que o Poder Judiciário pode se beneficiar com engenharia jurídica, inteligência analítica, e aqui eu trago mais uma ferramenta, redação facilitada. Na verdade, o que eu vou estar apresentando para vocês no decorrer da exposição é uma ferramenta chamada Compêndio. E essa ferramenta chamada Compêndio se está baseado nessas 3 ferramentas, nessas 3 engrenagens que formam as facilidades, os benefícios que eu vou estar apresentando para vocês.
Então, nesse primeiro momento, eu vou estar apresentando alguns conceitos, depois eu vou estar conceituando o que efetivamente é o compêndio, trazendo alguns benefícios que nós já colhemos com essa ferramenta, depois mostrando a ferramenta para vocês e apresentando aqui algumas propostas, alguns desafios para o futuro, que quem sabe o TJRO pode nos ajudar para a gente caminhar num objetivo comum. Então, efetivamente, o que é isso? Redação facilitada, engenharia jurídica e inteligência analítica. A redação facilitada é algo mais utilizado, uma expressão mais utilizada para a área de TI são os templates. Templates são modelos. Modelos utilizados para sistemas, para internet, para sites de internet, e nós estamos utilizando esses mesmos conceitos dos templates para o Poder Judiciário. Só que isso não são modelos de textos. O que hoje, geralmente, nós utilizamos, se a gente fizer uma retrospectiva dos últimos 30 anos, como que é proferida uma decisão judicial hoje e como que era proferida uma decisão judicial há 30 anos atrás. O que praticamente mudou é que, há 30 anos atrás, um juiz proferiu uma decisão por meio de uma máquina de datilografia. Hoje, por meio de um computador. Mas utilizando o computador apenas um editor de texto e agregando a ele o copiar e colar. Só que isso, ao meu ver, não trouxe bons resultados. A qualidade técnica, e vamos colocar aqui, de uma peça jurídica, que independentemente se inicial, contestação, recurso, ou da área jurídica, da área do Poder Judiciário, a sentença, o acórdão, aparentemente até perderam a qualidade técnica, perderam o raciocínio jurídico. Porque é muito fácil, você copia e cola, fica aquelas decisões enormes, sem um aglomerado de informações jogadas, sem um raciocínio jurídico. E até mesmo complicando e dificultando a celeridade. Analisar uma petição de 90 páginas é muito mais complicado do que analisar uma petição de 4, 7 páginas, como acontecia na época da máquina de datilografia. Na máquina de datilografia, o advogado, o juiz, atacava exatamente o ponto que tinha que ser decidido, por causa que ele tinha que escrever pouco. Não tinha como ele copiar e colar. Quando surge o computador, aí sim existe o copiar e colar, e isso acaba, talvez, perdendo um pouquinho o sentido da própria petição inicial, da contestação de todas as petições, de todas as peças processuais, inclusive da sentença e do acórdão. A redação facilitada é justamente tentando corrigir esse desvio. O que é os templates da área jurídica? Eu tenho a cada tese, que é a resposta de uma controvérsia, como eu coloquei para vocês anteriormente, ela é estruturada. Ela é estruturada com uma premissa jurídica ampla, várias premissas fáticas e uma conclusão, que é a subsunção. Ou seja, eu tenho uma tese que consegue responder qualquer tipo de controvérsia, independentemente se ela é jurídica, se ela é fática, independentemente também das provas existentes nos autos, por causa dessa estrutura que foi criada na redação facilitada. Na verdade, nós temos matrizes de redação facilitada, onde que permite que assessores menos experientes, estagiários, contribuem também com a elaboração das decisões, com a redação dos textos que vão ser utilizados nas sentenças, nos acórdãos. Nós temos, no caminhar dessa experiência com o compêndio, nós conseguimos catalogar mais de 6.000 teses. E como armazenar todas essas 6.000 teses? E a cada dia que passa, a cada mês, novas teses surgem e têm que ser incluídas dentro do compêndio. E para organizar todas as informações, nós precisamos de uma engenharia jurídica. A engenharia jurídica, fazendo uma analogia com a engenharia civil, é saber exatamente aonde que tem que estar a informação jurídica. Da mesma maneira que uma engenharia civil, eu tenho que estruturar o banheiro no local estratégico. Eu não posso colocar o banheiro junto com a cozinha, porque vai estar violando alguns princípios, até mesmo princípios sanitários, de higiene. O banheiro tem que ficar no corredor, dentro do quarto, ou mais, talvez na sala, com ligação na sala. Dentro da engenharia jurídica, eu tenho esse tipo de raciocínio também. Aonde que tem que estar uma preliminar? Embora seja algo bem grosseiro, mas existe de forma corriqueira advogados alegando preliminares no final, antes do pedido. E, na verdade, teria que ser antes do mérito.
Então, como organizar todas essas informações, as 6.000 teses e comandos jurídicos, de forma que isso seja útil não apenas para mim, mas para todos os usuários do compêndio. Então, nós utilizamos de uma metodologia chamada de engenharia jurídica. Não é uma invenção nossa, essa expressão. Outras empresas, outras metodologias também utilizam essa expressão de engenharia jurídica e é algo que nos facilitou bastante. Eu dei o exemplo de construção de uma casa, de um banheiro. Mas vamos colocar isso, seria como se fosse construir uma casa. Mas eu não estou construindo uma casa. Eu estou construindo um banco de dados que vai servir, talvez 99% da demanda de um juiz. Seria como se fosse construir um prédio como esse. O prédio aqui do TJRO. É um prédio imponente, bonito, com vários andares. Eu tenho que saber exatamente onde que estão as colunas estruturais, quais são as paredes que eu posso remover, quais que eu não posso remover, aonde que tem que estar exatamente as colunas estruturais para dar sustentação ao prédio. Da mesma forma, eu tenho que fazer isso com o compêndio. Então, essa engenharia jurídica é uma metodologia para organizar todas as informações que foram coletadas de forma ao longo do tempo. E o pessoal da área jurídica provavelmente já passou por uma situação semelhante a essa que eu vou estar expondo para vocês. Você está fazendo uma redação, está fazendo uma sentença, um acórdão, e depara com uma controvérsia que você já respondeu, que você já analisou. E aí, aonde que está esses conjuntos de parágrafos, de 3, 4 parágrafos, dentro do seu banco de dados? Todo juiz tem o seu banco de dados, só que um banco de dados não organizado com a metodologia de engenharia jurídica. Até você localizar aqueles fragmentos de parágrafos, você perde uma quantidade de tempo maior do que se por acaso você fosse redigir novamente aquele conjunto de parágrafos. Então, muitos acabam esquecendo aquilo, ou pegando qualquer tipo de aglomerado de parágrafos, colocando ali sem muita explicação, ou redigindo novamente. O objetivo seria justamente ter as teses prontas para atender todas as demandas de uma forma rápida. E por isso, e por último, inteligência analítica. Não é a inteligência artificial, criada, por exemplo, pelo Synapse, mas é algo que pode contribuir com isso. A gente conceitua aqui a inteligência analítica dentro do compêndio como o acúmulo de experiência. Como que a experiência de um magistrado com mais de 20 anos de experiência consegue ser transferido para um estagiário ou para um assessor recém-contratado para que ele produza e escreva da mesma qualidade técnica daquele magistrado. É um desafio extremamente difícil. Como transferir toda essa experiência? E eu consigo isso por meio da inteligência analítica. A inteligência analítica é a análise de dados. Eu analisar dados para tomar decisão. E quando eu consigo transferir a experiência desse profissional de maior experiência para o profissional de menor experiência, eu estou aplicando a inteligência analítica. Sugerindo teses, ajudando ele a tomar a decisão, apresentando sugestões de quais são as provas que devem ser analisadas, dando dicas e tutoriais de como que deve ser analisado aquele caso concreto. Tudo isso é inteligência analítica. E ainda mais, imagine aqui, nós estamos num colegiado, estamos aqui com várias pessoas, imagine se eu conseguisse colocar dentro de um banco de dados, sobre a mesa aqui, a experiência de todos vocês. Imaginem que esse texto que nós vamos estar elaborando juntos, é muito melhor do que é o texto elaborado apenas por um. Então, eu vou agregar dentro desse texto a capacidade, a experiência de todos eles. E por isso, a inteligência analítica, ela consegue acumular dentro de um único fragmento de texto a experiência de vários profissionais. Então, as teses cadastradas no compêndio não é uma tese criada apenas por mim ou pelo magistrado que eu estou vinculado, mas sim é o acúmulo da experiência de toda uma equipe, de vários profissionais que releram e aperfeiçoaram aquele texto. Ok, então nós apresentamos alguns conceitos iniciais sobre teses, comandos jurídicos, a inteligência analítica, engenharia jurídica, as matrizes de redação facilitada. E agora, efetivamente, o que é o compêndio? A ferramenta que eu estou apresentando para vocês. E é por meio do compêndio que a gente vai conseguir realmente trazer alguns benefícios para o Poder Judiciário. O compêndio é uma ferramenta, é um software, onde que o objetivo dele é fazer uma gestão inteligente das teses e dos comandos jurídicos.
Então, como eu vou administrar essas 6.000 teses, que estão crescendo a cada mês, a cada dia, de forma com que um estagiário recém-contratado consiga proferir uma sentença da mesma qualidade técnica que aquele magistrado com mais de 20 anos de experiência. Então, como fazer essa gestão? É o propósito do compêndio. E o compêndio não é um banco de dados de sentenças. É um banco de dados, é um gigantesco banco de dados de fragmentos de sentença, de fragmentos de despacho, aonde que eu vou montar a decisão como se fosse um quebra-cabeça. Só que, além disso, não é apenas montar o quebra-cabeça. O próprio sistema vai me apresentar quais são as peças que podem ser utilizadas para montar aquele quebra-cabeça. Vamos imaginar que eu tenho 6.000 peças desse quebra-cabeça. Como que eu vou montar um quebra-cabeça, uma imagem, com todas essas informações? Na verdade, o próprio compêndio vai selecionar algumas teses que vão ser utilizadas naquele quebra-cabeça, naquela sentença. Então, ele facilita nisso. E aí, hoje, praticamente, utilizando o compêndio, você consegue proferir uma decisão de extrema qualidade com uma rapidez extraordinária. Com isso, com a utilização do compêndio, nós conseguimos potencializar de forma significativa a mão de obra disponível nos gabinetes de magistrados, de juízes e desembargadores. Por quê? Eu consigo proferir decisões mais rápidas, ou seja, uma sentença que eu proferia 4 horas para elaborar aquela decisão, eu consigo elaborar em 15 minutos. Uma decisão um pouquinho mais complexa, que eu demorava 2 dias, agora eu consigo elaborar apenas em 3 horas. E assim, sucessivamente, dependendo da complexidade daquela demanda. Eu consigo também proporcionar maior qualidade técnica nas decisões judiciais. Por que isso? Por causa que as teses foram construídas com aquela inteligência analítica, tentando somar a experiência de várias pessoas. E a experiência de vida mesmo, a experiência de casos concretos. Naqueles casos concretos, as situações para a solução do problema geralmente são essas. E eu apresento para o assessor, apresento para o usuário do sistema quais são as teses que geralmente são utilizadas. Então eu ganho rapidez na elaboração da decisão, eu ganho qualidade técnica nessas decisões e, além disso, eu ganho também celeridade no trâmite. Às vezes, o processo demora 3 anos, 5 anos para ser arquivado, não apenas para o tempo aguardando a prolação de uma decisão, a prolação de uma sentença. Mas, às vezes, é o quê? É a expedição de ofício, às vezes o processo vai e volta para o gabinete para ser despachado. Então, como que eu consigo levar o processo da inicial para o arquivo com o menor tempo possível? Mediante a engenharia jurídica. Ou seja, aqui eu estou aplicando de forma cumulativa a redação facilitada, a engenharia jurídica e a inteligência analítica. Por exemplo, no trâmite processual, e aqui a nossa experiência maior é em juizado especial civil, nós mapeamos o processo em 14 microfases. E cada microfase sinaliza a possibilidade do processo vir concluído para o gabinete. Então, em regra, o ideal é que um processo, não tendo nenhum tipo de incidente, ele venha para o gabinete 14 vezes. É claro, se ele fizer acordo na audiência de conciliação, provavelmente ele não vai vir 14 vezes. Ele vai vir apenas uma única vez para a homologação. Mas caso não tenha esse incidente, não tenha essa situação do acordo, ele vai ter que vir aparentemente 14 vezes. Para tentar penhorar, para tentar avaliar e assim sucessivamente. E às vezes o processo vem muito mais do que isso. O processo fica 6 anos patinando na microfase de penhora. Então, como estudar e estruturar cada uma dessas microfases? Por meio da engenharia jurídica, cumulado com a inteligência analítica. E, além disso, nós temos também a rapidez na correção dessas minutas. Hoje, um magistrado nada mais é do que um gestor de pessoas, um gestor de informações jurídicas. O magistrado, hoje em dia, principalmente com a sistemática de precedentes, dos recursos repetitivos, da força jurisprudencial que tem ganhado no ordenamento jurídico brasileiro, hoje o juiz ele pouco decide, principalmente o juiz de primeiro grau. Ele apenas replica o entendimento dos tribunais superiores. E esse é o entendimento, essa é a recomendação. Embora ele tenha liberdade para decidir
contra a jurisprudência, existem inúmeros incentivos para a tramitação célere do processo, para ele seguir aquele entendimento difundido pelos tribunais superiores. Então, o que ele vai fazer? Ele vai apenas fazer uma gestão dos assessores, dos juízes leigos, que geralmente estão vinculados nos juizados, para fazer a gestão dessas pessoas aplicando o entendimento difundido nos tribunais superiores. E aí, gera, por exemplo, no juizado que eu trabalho, o primeiro juizado civil de Cuiabá, nós proferimos 600 sentenças em média por mês. São 600 sentenças que provavelmente um único magistrado vai ter que corrigir. É claro, em determinados momentos pode ter até mais que isso, nós tivemos meses que eram 800 sentenças, e pode acontecer de ter meses de ter 200 sentenças, porque não tinha sentença em estoque para fazer a prolação da sentença em determinados meses. Então são 600 sentenças para um magistrado corrigir. É uma tarefa nada fácil. E agora imagine, sendo produzido por uma equipe de 10 pessoas, cada pessoa produzindo de uma forma diferente, pensando de forma diferente, redigindo de forma diferente, passando pelo filtro de um único magistrado. Não é uma tarefa fácil. E com a utilização dessa metodologia, a gente ganha também na velocidade na correção dessas minutas. O que eu estou apresentando aqui para vocês não é algo inventado agora em janeiro de 2019. É uma metodologia que foi criada, aperfeiçoada, testada, validada ao longo de 13 anos. Então, o que eu estou expondo aqui para vocês é algo que já tem sido difundido com um certo tempo em Mato Grosso, em várias varas. E tudo isso surgiu, e aqui me permite fazer uma pequena contextualização histórica, o que deu o start nesse processo? A reforma do judiciário que ocorreu em 2004. A emenda 45, onde que teve o CNJ, logo em seguida a primeira meta 2, não sei se as pessoas aqui da área jurídica lembram da primeira meta 2, que era sentenciar todos os processos com mais de 5 anos de tramitação. E, infelizmente, eu passei por essa fase crítica, essa fase tensa, aonde que até então os juízes não estavam acostumados a trabalhar com metas, e aí passaram a trabalhar com metas. E aí é onde que a meta era extremamente cobrada, eu tinha que sentenciar. Aonde que a meta era mais rápida, era mais cobrado do que a qualidade técnica. E aí saía algumas sentenças fora da casinha. Sentenças julgando casos que não eram daquele processo. Erros corriqueiros, erros que realmente geravam por causa que não estavam acostumados com aquela demanda, com aquela rapidez. E acabávamos cometendo alguns erros, e eu, infelizmente, cometi vários erros naquela época. Só que para tentar corrigir esses erros, eu comecei a tentar criar metodologias para que aqueles erros não se repetissem. E aí começou a surgir o compêndio. Então, eu tenho 15 anos de Poder Judiciário, mas efetivamente trabalhando nessa metodologia a partir do segundo ano de Poder Judiciário, trabalhando em gabinete de magistrado. Na verdade, eu sou assessor, então a partir do segundo ano, certo, a gente começou a trabalhar e aperfeiçoar essa metodologia, e agora, nos últimos 5 anos, a gente conseguiu aperfeiçoar ela bastante com as metodologias criadas pelas startups. E aqui, eu chamo a atenção, por exemplo, dos juizados especiais cíveis. Hoje, aquelas 600 sentenças, que geralmente é proferida pelo primeiro juizado civil de Cuiabá, 99,66% de todas as demandas que circulam naquele juizado já estão cadastradas no compêndio. Ou seja, a cada 600 sentenças, eu tenho 2, aparentemente, que tem alguma tese que precisa ser cadastrada nesse grande banco de dados. Essas 2 teses são adiadas para o mês seguinte, e nesse meio tempo, confeccionada a tese para que no mês seguinte elas utilizem as outras teses, que geralmente cada sentença responde em média de 4 a 10 teses, e aí uma tese faltou. Eu adio o julgamento, confecciono aquela tese, e aí no próximo mês aquela sentença já é proferida com aquela nova tese cadastrada no compêndio. Ou seja, naqueles meses que eu tenho apenas 200 sentenças proferidas, eu passo 2, 3 meses sem precisar confeccionar uma única tese. Essa é a estatística. É claro, pode acontecer de ter uma ou outra no decorrer desse tempo.
Mas o que eu quero demonstrar com esse dado estatístico? Que hoje realmente funciona. E embora não sejam todas demandas em massa, pelo fato da sentença ter sido fragmentada e cada tese ter um texto correlacionado que responde àquela controvérsia, eu consigo atender todas as demandas. Uma sentença dificilmente ela é igual à outra. O número das páginas da contestação muda, as preliminares alegadas por um advogado é diferente das outras, uma alega uma abordagem, uma junta um tipo de contrato, a outra não. Então, embora o assunto seja o mesmo, a sentença tem algumas vezes que tem situações diferentes, que gera resultados diferentes. E isso eu consigo administrar muito bem quando eu fragmento a sentença e armazeno essas informações por meio de teses. Eu já tinha comentado com vocês que, na verdade, nós temos mais de 6.000 teses e comandos jurídicos já cadastrados no compêndio. E quais são as áreas que têm essas teses cadastradas? Nós temos teses cadastradas em vara especializada em direito bancário, fazenda pública, feitos gerais, juizado civil, turma recursal e admissibilidade de recursos em instâncias superiores, geralmente feita pela vice-presidência dos tribunais, onde que todos os tribunais, todos os recursos julgados no Estado passam pela vice-presidência para ir para Brasília. Essa admissibilidade geralmente é feita pela vice-presidência e temos um compêndio também que atende essas demandas. Então, hoje, é claro, não atende todo o Poder Judiciário, nós não temos teses cadastradas da área criminal, da área de família, mas isso, nada mais, tendo uma ferramenta útil e sendo isso validado nessas varas, nada impede que seja estendida às outras áreas do Poder Judiciário também. Na vice-presidência, por exemplo, nós tivemos um aumento de produtividade de mais de 150%. O que representa isso? No início, antes de implantar o compêndio, nós tínhamos uma meta de 4 admissibilidades por dia para cada assessor. Depois do compêndio, nós conseguimos aumentar essa meta para 10. A cada dia, cada assessor tinha que proferir 10 juízos de admissibilidade. Isso corresponde a 150% de aumento de produtividade. Na turma recursal, 75% de aumento na produtividade. Nós conseguimos reduzir o tempo de correção das minutas elaboradas pelas juízes leigas, pelos juízes leigos em Mato Grosso. Em média, o juiz demorava quase 30 minutos para fazer a correção de uma sentença. Por meio do compêndio, mantendo a mesma qualidade técnica, a gente conseguiu reduzir esse tempo para 7 minutos, de 4 a 7 minutos. E aqui, em um ano, no ano de 2018, nós conseguimos reduzir o estoque do primeiro juizado civil de Cuiabá em quase 20%. E aqui eu chamo a atenção que não é apenas um mérito do compêndio, mas o compêndio efetivamente contribuiu. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, principalmente nos juizados especiais, tem uma boa estrutura. Tem assessores, tem juízes leigos, tem uma boa estrutura física, tem computadores muito bons. E é claro, tudo isso contribuiu para que realmente esses 20% do estoque de processos em tramitação no juizado fosse reduzido. É claro, tem a participação do magistrado, mas, é claro, teve a contribuição também do compêndio. Outros juizados, também localizados em Cuiabá, não conseguiram essa façanha de reduzir 20% do estoque. O compêndio. Então, o que seria esse compêndio? E fazendo uma analogia ao supermercado digital, ao supermercado virtual, vamos imaginar que vocês queiram fazer um risoto. Só que vocês estão lá na fazenda. E aí tem o desafio de vocês fazerem um risoto. Então, vocês têm que colher o arroz, descascar o arroz, um arroz especial, que é o arroz arbóreo, colher o tomate, preparar todos os preparativos lá, comprar talvez a manteiga, preparar a manteiga, ou seja, preparar o risoto, mas pegando a matéria-prima lá na área rural. Dentro do mercado virtual, certo, eu consigo fazer isso com uma facilidade tremenda. Eu tenho já o produto semi-acabado. Eu já tenho o arroz já separado, embalado, descascado, sem eu me preocupar com toda aquela produção antes, aquela preparação da matéria-prima. Então, vamos imaginar
que vocês realmente conseguiram fazer aquele risoto lá na fazenda. Só que agora, com a inovação, com a tecnologia, você tem essa mesma experiência comprando os produtos no mercado virtual. Você chega para o mercado e fala o seguinte, eu quero fazer um risoto. Em questões de segundo, ele te apresenta a lista. Ó, não esqueça do arroz arbóreo, ó, tem que ser o arbóreo, não pode ser o agulhinha, senão vai ficar papa. Ou senão vai ficar soltinho, e na verdade o risoto tem que ficar um pouquinho mais molhado. Ó, não esquece de comprar a manteiga, porque a manteiga é uma matéria-prima do risoto, é clássico da culinária francesa. Não esquece do vinho, porque o vinho geralmente acompanha o risoto. Ó, por que não levar um tomate cereja, porque acompanha de forma especial com o risoto? Ou seja, ele já te apresenta os próprios ingredientes que você vai utilizar naquele risoto. E aqui a gente faz uma analogia com o compêndio. Então, você elaborar uma sentença hoje, do nada, é como se você estivesse elaborando esse risoto lá na fazenda. Você vai ter que elaborar, digitar letra por letra. Aqui não. Aqui o próprio compêndio ele vai te sugerir teses. E você, é claro, pode aperfeiçoar, pode modificar a redação, mas ele vai te sugerir as situações concretas para análise e solução daquele conflito no caso concreto. Em questões de segundos, você apenas seleciona as teses que você vai utilizar e já gera a sentença, a decisão interlocutória, acórdão, qualquer tipo de decisão judicial. Algo que a gente pode fazer uma analogia do compêndio também seria com o Netflix, um conhecido, acredito que de todos vocês. O que é o Netflix? É um sistema que te sugere filmes, conforme o perfil de filmes que você já assistiu, de algumas respostas que você respondeu. O compêndio nada mais é do que um Netflix da área jurídica. Ele vai te sugerir teses. E da mesma maneira que o compêndio, o Netflix ele precisa de ter filmes bons. Se eu tiver apenas um sistema muito bom que te sugere filmes, esses filmes não são bons, as pessoas acabam não utilizando o Netflix. Eu tenho que ter um sistema legal, com inteligência analítica, talvez até mesmo com inteligência artificial proporcionada pelo TJRO, mas além disso, eu tenho que ter boas teses muito bem escritas para que realmente ele seja utilizado. Então eu preciso de um sistema e eu preciso do conteúdo que são as teses. Eu preciso do Netflix, mas eu também preciso de bons filmes cadastrados dentro do Netflix, senão acaba as pessoas perdendo o interesse pelo sistema. E aqui nós apresentamos o compêndio como um parceiro ideal, pelo menos essa é a minha visão, um parceiro ideal para o Synapse. Juntos, realmente, nós conseguiríamos revolucionar a forma de proferir decisões no Poder Judiciário. Então, uma analogia que eu faço, a inteligência artificial seria como se fosse uma energia elétrica. E a energia elétrica, se eu entregar para vocês, ela não é útil. Ela precisa de um equipamento para consumir essa energia elétrica e trazer conforto para você. Eu preciso de uma máquina de lavar roupas para transformar a energia elétrica em utilidade, em conforto. O compêndio vai ser essa máquina de lavar roupas que vai traduzir, vai pegar a inteligência artificial e transformar em conforto para o Poder Judiciário. E não apenas em conforto, mas em agilidade, em qualidade técnica. Eu vejo que o Synapse, em vários momentos de geração de resultados dentro do compêndio, posso utilizar a inteligência artificial, somando com a inteligência analítica que já tem dentro do compêndio, uma não vai substituir a outra, para que realmente as decisões sejam proferidas com mais exatidão possível. E a gente destaca aqui que o perfil, que a figura do magistrado, do assessor, mesmo assim não vai ser substituída, porque eu preciso ainda analisar o processo. O que o compêndio vai fazer é apenas sugerir soluções. Eu não vou conseguir dar uma sugestão exata. Eu vou te apresentar, dentro daquelas 6.000 teses, eu vou te apresentar talvez a sugestão de 3 teses que você pode utilizar. E dentro dessa tese, você ainda vai ter que fazer a análise probatória. Analisar as provas para verificar se aquelas provas é favorável ao réu, favorável ao autor, ou se não tem provas. E aí você vai ter que analisar aquela tese com base no ônus probatório.
Qual que é o nosso desafio? Concluir o nosso MVP. MVP, na verdade, é uma metodologia, uma expressão lá das startups, que traduzindo para o português, é o produto mínimo viável. Então nós temos um sistema hoje bem básico. E nós temos, na verdade, 2 compêndios. Um compêndio manual e um compêndio online, que eu vou estar mostrando para vocês logo, logo. E nesses duas MVPs, eu só consigo utilizar no meu gabinete. Eu só consigo utilizar lá no primeiro juizado civil. Talvez, de uma forma ainda precária, no gabinete ao lado, num gabinete que a gente consegue dar um certo apoio. Mas, por exemplo, para trazer toda essa metodologia aqui para Rondônia, eu preciso de uma ferramenta. E essa ferramenta tem que ser concluída, porque, por enquanto, ela só consegue ser utilizada em um único gabinete. Então, a gente precisa concluir esse MVP, que tem a metodologia manual e tem a metodologia online, como também implantar, por que não implantar também dentro do compêndio a inteligência artificial. E como que a inteligência artificial, e aqui a gente já encerrando a nossa exposição, como que a inteligência artificial pode ser útil para o compêndio? Na sugestão de teses, eu tenho 6.000 teses, e com a inteligência analítica eu consigo filtrar e apresentar para o usuário 6 teses. Talvez 15 teses, 2 teses, depende da situação concreta. Com a inteligência artificial, talvez eu consiga reduzir essa margem para que realmente eu consiga sugerir apenas 2 teses, ou apenas uma tese para o julgador, para aquele usuário do sistema. Como também contribuir na análise de provas. Hoje, até mesmo o Facebook, ele consegue fazer reconhecimento facial. E a inteligência artificial poderia, por exemplo, vasculhar o processo e apresentar para o assessor. Assessor, tem esse contrato aqui, você analisou ele? Tem esse outro contrato, tem essa nota promissória. Você deu uma olhada nela? Porque diante, talvez, do volume de processo, volume de informações dentro do processo, eu perco muito tempo analisando documento por documento. Já aconteceu em juizado especial civil de ter petições de 98 páginas, de 35 anexos, cada anexo com várias folhas. E às vezes, dentro desses 35 anexos com várias folhas, está perdido um contrato. E esse contrato pode ser decisivo para julgar procedente ou improcedente. E aí eu tenho que analisar um por um, folha por folha. A inteligência artificial pode automaticamente fazer uma varredura em todos esses documentos e apresentar aqueles documentos que podem ser relevantes para solucionar aquela tese concreta. Era essa a nossa exposição. E aqui eu expliquei como que a metodologia, como que a inteligência analítica pode estar contribuindo com o Poder Judiciário, a engenharia jurídica pode estar contribuindo também, as matrizes de redação facilitada. E agora a gente vai passar para a parte final da nossa exposição, que é demonstrando as 2 versões do compêndio. Uma compêndio amador, um compêndio ainda sem qualquer tipo de linha de tecnologia, e uma outra que já tem parte de tecnologia construída. E todos aqueles números estatísticos que nós trazemos para vocês, foi uma estatística sem nenhuma linha de programação. É apenas inovação. Então aqui nós estamos trazendo para vocês apenas inovação. A tecnologia, infelizmente, ainda nós não temos. E nós podemos fazer parcerias, como por exemplo com o TJRO, para a gente somar forças para que realmente essa tecnologia agregue o compêndio e os resultados possam ser difundidos para outros estados. Então, peço permissão aqui para sentar e fazer a exposição dos 2 compêndios. Aqui eu tenho o compêndio de julgamento, e nesse compêndio de julgamento eu tenho todas as teses utilizadas nos juizados especiais cíveis. E aí eu tenho, por exemplo, eu quero uma tese que fala sobre fila de banco. Então, a engenharia jurídica me permite organizar isso de uma forma que todos da área jurídica tenham uma compreensão exatamente aonde que é isso. Então, por exemplo, todas as teses elas estão divididas em teses de preliminares, teses
utilizadas em ações de indenização. Dentro das ações de indenizações, nós temos teses próprias de ato ilícitos, teses de dano, teses para culpa, responsabilidade civil, excludente de culpabilidade, juros. Então, vamos imaginar que eu quero ir lá para as teses de banco. Aqui ele apresentou para mim todas as teses cadastradas especificamente de banco. Então, aqui, de forma manual, o próprio sistema, eu mesmo já cataloguei aqui todas as teses utilizadas de ato ilícito em bancos. Então, se por acaso a parte promovida de uma ação de consumo envolver banco, eu vou utilizar esses tipos de teses. Aquelas teses fundamentadas na Anatel, na ANAC, que são teses relacionadas a transporte aéreo, a energia, não estão apresentadas aqui. Eu já consigo ocultar um monte de teses e apresentar aqui apenas as teses utilizadas. E cada tese, se por acaso eu abrir aqui, eu tenho a premissa jurídica, com jurisprudência, e aqui no final, as múltiplas premissas fáticas. Cada cor dessa aqui corresponde a tem até aqui no início do compêndio, eu tenho uma legenda. Então, o realce verde tem um significado, o cinza tem outro, o azul tem outro. Então, aqui eu tenho uma premissa jurídica, eu tenho premissa fática, várias premissas fáticas, com a subsunção, ou seja, com a conclusão do julgado. Você pode ver que um contrato está quitado, o contrato está quitado. E quais são as situações? Aqui, com excludente do gravame, com provas de exclusão do gravame, e aqui em cima, sem provas da exclusão do gravame. Então, eu tenho várias situações fáticas que eu consigo, com uma única tese, responder uma controvérsia, independentemente se ela é jurídica ou fática, e independentemente também das provas existentes no processo. Hoje, como que a gente profere uma decisão utilizando o compêndio? Utilizando ainda a metodologia manual. Eu tenho aqui, vamos simular que nós temos aqui dois monitores, e aí eu vou lá e seleciono algumas teses. Eu quero um relatório, embora em juizado especial não precisa de relatório, mas eu quero um relatório, eu selecionei aqui o relatório e coloco o relatório automático. Você pode ver que aqui ele automaticamente apresentou o texto. Eu posso abrir aqui, ver o texto, eu já sei o que está escrito, não preciso abrir para copiar. E aí aqui eu tenho na ordem as preliminares, eu quero uma preliminar de nulidade de citação, eu quero uma preliminar de coisa julgada. Eu selecionei duas teses, você pode ver que aqui tem duas teses selecionadas, eu posso selecionar e copiar as duas ao mesmo tempo aqui para o texto. Então aqui eu tenho o relatório, eu tenho duas preliminares selecionadas e já posso ir para o mérito. Vamos imaginar que o mérito envolve uma relação, por exemplo, não de banco, como foi o exemplo que eu coloquei antes, mas de transporte aéreo. Automaticamente eu tenho algumas palavras de filtro aqui para facilitar a localização. Aqui um outro ato ilícito. Eu posso selecionar, copio e colo. Você pode ver que aqui tudo de forma manual. E aí depois eu venho apenas fazendo os arremates, fazendo os ajustes e eliminando os casos concretos. Eu tenho que fazer a análise do caso concreto. E todos aqueles amarelinhos são situações de campos que modificam conforme a situação do processo. Esse é o compêndio manual, que gerou todos aqueles bons resultados. O nosso desafio, e que nós estamos fazendo, é tentando transformar isso num sistema. E aqui é um sistema web, você pode ver que eu estou no browser da internet, está num servidor gratuito, por isso que ele vai ficar um pouquinho lento. Como ele não estava sendo utilizado, ele fica hibernado, e quando ele começa a utilizar, ele acorda e fica um pouco mais rápido, mas isso porque é gratuito. Então, vamos acordar o sistema aqui.
Ok. Agora, eu simulei lá como que eu profiro uma decisão com um compêndio manual. E aqui, como que vai ser elaborado o compêndio dentro do sistema online. Eu vou colocar o número do processo, automaticamente ele pode fazer uma interligação com o PJE, com o Projude, com outros sistemas, buscar todos os dados do processo. Aqui eu seleciono qual tipo de decisão que eu quero, qual a área de atuação, se é um juizado, fazenda pública, vara de família, aqui é um juizado especial, qual o segmento que eu estou sentenciando aqui, se é um segmento genérico, se é energia, se é banco, uma relação de consumo. Ele automaticamente monta a estrutura da decisão aqui do lado esquerdo para mim. Eu vou lá, escolho um relatório, você pode ver que aqui ele me sugere apenas um relatório. Ele já conseguiu esconder algumas teses de relatório para mim. Eu selecionei, automaticamente ele veio para cá, e aqui eu vou fazer a mesma coisa com as preliminares. Eu quero uma preliminar de legitimidade. Venho aqui, seleciono, já pode ver que aqui já tem duas teses, o relatório e uma tese de preliminar. Se eu quero ler o que corresponde, o que está escrito dentro dessa tese, eu posso clicar nesse I e aqui está a tese. Vamos fechar, é essa tese mesmo que eu quero. Posso vir aqui no mérito do ato ilícito, eu quero sobre celebração de contrato, cláusulas abusivas. Selecionei a tese, automaticamente veio para cá. Eu posso alterar a ordem dessas teses e depois de eu selecionar todas as teses que eu quero utilizar, eu posso pressionar em próximo e aqui ele já fez a junção de todas aquelas teses selecionadas e montou a decisão judicial. E agora, faltando ainda a análise do caso concreto. Selecionar e fazer os ajustes sugeridos pelo compêndio. Você pode ver que aqui está a prova de que o sistema não tem condições de substituir a pessoa humana, mas de agilizar e ganhar tempo de uma forma significativa, isso de forma inequívoca. E aqui eu posso salvar a sentença e aí fazer um outro link para gerar e transformar essa sentença e jogar automaticamente no Projude, no PJE ou no sistema, qualquer sistema que o tribunal utilize. Era essa a exposição. Aqui eu abro a oportunidade para fazer alguma pergunta, algum esclarecimento a respeito da apresentação. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? O tribunal de vocês utiliza já larga escala isso aí? Não. Nós já tivemos alguns cursos, nós já tivemos 60 juízes fazendo um curso. A pergunta foi feita. Se o Tribunal de Mato Grosso já utiliza em larga escala essa ferramenta ou se está restrita à unidade dele? Nós já tentamos, de uma forma amadora, tentar multiplicar essa metodologia, mas sem tanto sucesso por causa que falta um sistema. Então, o que já foi feito em momentos anteriores? Como são 13 anos de experiências, durante esse período nós já fizemos teste em várias varas. Então, na vara de direito bancário, nós já implantamos e durante um determinado momento funcionou muito bem. Quando eu estava dentro da vara. Aí quando eu saí da vara, eles utilizaram ainda um determinado período, só que tiveram dificuldade para fazer a alimentação das teses, de atualizar as teses conforme as novas demandas. A mesma coisa aconteceu com Fazenda Pública, com a turma recursal. Um dos setores que continuaram é a vice-presidência do Estado de Mato Grosso. Do Tribunal o TJMT. Lá já passaram 2 gestões e ainda continua utilizando o compêndio. Mas lá a gente teve uma preparação um pouquinho diferente. Como a demanda era muito grande, nós passamos e realmente capacitamos de uma forma especial um servidor para fazer toda essa gestão, por causa que é tudo manual. Lá na vice-presidência e nos outros órgãos, como que foi utilizado? Aquele compêndio lá do Word, e não no sistema online. E aí, uma outra alternativa também, uma outra ocasião,
nós tivemos a oportunidade de ministrar um curso de como montar o compêndio para 40 juízes em Mato Grosso. Juízes do interior, e esses juízes têm uma gama de competência muito grande. E competência administrativa para administrar o fórum, e nem todos conseguiram alimentar as teses. E até mesmo quando eu cedi esse material para eles, foi teses apenas de vara bancária e vara de fazenda pública. E no interior tem inúmeras outras demandas. Ele teria que construir essas demandas. Poucos juízes conseguiram construir. Com exceção de um, que tinha uma comarca específica, que tinha muitas demandas bancárias, porque era uma cidade extremamente agrícola, tinha muitas demandas de agricultores contra bancos, e aí sim, pelo fato do conteúdo que ele tinha, era um conteúdo de vara bancária, ele conseguiu utilizar com maior facilidade. Com exceção dos outros, eles tiveram alguma dificuldade. Então, mas depois disso, outras varas, como por exemplo os juizados. Hoje nós temos um material extremamente preparado para os juizados. E alguns juizados de Cuiabá já utilizam essa ferramenta. Não de forma absoluta como o primeiro juizado utiliza, mas porque eles não conhecem, precisa de uma capacitação, nem todos os assessores e juízes têm essa capacitação para utilizar, e aí a gente fica refém desse sistema online para realmente conseguir difundir essa metodologia com maior facilidade. Mais alguma pergunta? Eu acredito que o maior desafio é essa parte da alimentação, porque se nós olharmos aqui, a exemplo do TJ, utiliza-se o SEI, que é o sistema eletrônico. Lá existe o modelo padrão, em que corriqueiramente você faz um ofício a um determinado setor, e ele se repete, alterando ali pouca parte do teor, ou a destinação ou o conteúdo. Você consegue salvar ele como modelo padrão. Toda vez que necessitar enviar o ofício ou qualquer outro documento, você restaura esse documento modelo e só faz a adaptação. Então, é de forma similar. O problema é nós fazermos essa alimentação para que futuramente utilize-se, né? Então, é similar, não tão complexo e investido como esse sistema. Então, assim, parabenizar, mas, no entanto, é necessário esse treinamento, essa capacitação na implantação do compêndio para quando precisar realmente fazer a utilização, né? Mas, de certa forma, nós já temos algo similar, que alguns utilizam já. Na verdade, eu concordo com o colega aqui, a alimentação é algo diferente. Precisa de toda aquela metodologia. Quem vai alimentar essas informações dentro do compêndio tem que ter realmente um conhecimento de engenharia jurídica, para saber qual é a resposta da tese e aonde cadastrar aquela tese. Precisa ter um conhecimento também de inteligência analítica, de tentar agregar àquela tese toda a experiência da equipe. E aqui o fantástico disso, e o que mais me encanta, é o sistema de cooperação que tem o compêndio. Então hoje, se por acaso você escreve um texto, responde essa controvérsia, provavelmente o meu texto não vai ser tão rico quanto aqueles textos cadastrados no compêndio. Porque os textos cadastrados no compêndio têm toda uma metodologia de cooperação. São várias pessoas agregando experiência dentro daquele texto para que realmente seja utilizado com mais facilidade, com a maior quantidade de pessoas possíveis. Sobre o meu contato, vocês podem, qualquer coisa, pode mandar um e-mail para nilsonduartejunior@gmail.com ou meu telefone, DDD 65 98403-1792. A SECOI, ela precisa dessa ajuda realmente para terminar esse MVP, concluir essa metodologia, e acredito que quem tem a tecnologia pode nos contribuir. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem todo o interesse, já demonstrou apoio, inclusive com a sessão da minha pessoa aqui no estado de Rondônia, mas tem as suas deficiências tecnológicas. E talvez Rondônia
pelo fato de ser um estado menor, tem toda uma expertise de tecnologia, tanto é já comprovada isso por meio do Sinapse, e talvez seja um estado promissor para estar apoiando também esse projeto do compêndio. É claro, não é apenas tecnologia. É um projeto, diferente talvez do Sinapse, um projeto que eu preciso ter uma equipe de tecnologia, mas eu preciso de uma equipe de juristas pensando e criando essas teses. A cada setor a ser desbravado, eu preciso de uma equipe para desbravar, para criar as teses desses setores. E não é apenas isso. Eu preciso manter essas teses atualizadas. E é um grande desafio também. Acho que é mais ou menos o raciocínio daquele Waze, né? Que cada motorista vai passando um trecho e ele vai contribuindo com uma informação e você tem ali informações, quem já usou o Waze aqui, em São Paulo, por exemplo, tu não anda na cidade sem aquilo, né? Que ele vai te dando, cada motoristinha vai dando a sua contribuição, avisa até quando tem blitz, quando tem acidente, etc, etc. E fica legal, porque você tem uma rota, é um caminho mais rápido, estou fazendo uma analogia aqui com o que ele falou, porque fica bem mais fácil de você chegar onde você quer, né? Com essas contribuições. E para nós aqui no Judiciário, ele falou bastante do Sinapse. O Sinapse, para quem não sabe, a gente ainda não trouxe o Sinapse aqui porque os meninos estão muito chiques, eles estão em Brasília agora, a equipe do Sinapse. Só está aqui, eu acho, do pessoal da inteligência artificial, o Colin, que deve estar assistindo, ele sempre assiste o Café com Inovação. E os meninos do Sinapse é um projeto nosso que usa a inteligência artificial, faz predição de decisões. Então, ele pega já um padrão de decisões que alguém já deu, por exemplo, um magistrado X já costuma dar aquele entendimento. Então, ele já vem, faz a análise, já diz que aquilo, por exemplo, é dano moral. Ele tem 90%, se eu não me engano, 95% de precisão. E aí ele já vai e diz assim, olha, você costuma geralmente decidir assim. Né? E aí você já tem, aí ele já te dá a decisão. É claro que aí você faz os ajustes que for necessário, mas ele também é bem já de predição, que é diferente dele, que é um banco mesmo, que eu acho que pode ser adaptado não só para a área jurídica, como para todas as áreas que mexem com informação. Porque geralmente quando a gente vai fazer alguma pesquisa é assim, né? Eu pelo menos faço um monte de consulta. Um monte, você, às vezes, para fazer alguma decisão, para fazer algum despacho, para fazer alguma coisa, você vai buscando informações de vários lugares. E aí, se tiver isso de forma fácil para você, é muito melhor. Né? Então, eu quero te agradecer, obrigada. Eu acho que ele vai vir aqui mais vezes, gente, porque há um interesse bem grande da gente fazer essa parceria. O Sinapse, que é o nosso projeto, ele foi abraçado pelo CNJ, né? Os meninos estão aperfeiçoando, por isso que eles estão lá em Brasília. Mas a gente tinha apresentado o Sinapse o ano passado na Campus Party, durante a Campus Party, o Pablo apresentou. E aí agora eles ficam praticamente o tempo inteiro lá. Mas a gente vai trazer aqui, vocês vão ver como é interessante. E eu fico bem feliz, porque isso é bacana, né? Essas iniciativas do Judiciário, do Serviço Público, para a gente mostrar que a gente pode fazer melhor também. Então, muito obrigada. Vamos aqui para o nosso momento, a sorteio das canecas. Jana, essa é a caneca do Nilson, ele já ganhou a dele. A gente vai sortear duas, como sempre. Primeiro sorteio com a galera que está aqui. E o segundo sorteio com a galera que está aqui e o pessoal que está no YouTube. E aí eu vou dar os números, é aleatório, tá? Eu vou retirar algumas pessoas que eu já sei que já tem caneca. E aí a gente vai dando os números, você guarda, ela vai fazer o sorteio aqui no sorteador. A galera do YouTube daqui a pouco participa. Seu número é 1, 2, 3, 4, 5, David, a Joyce já tem 6, Antônio já tem 7, 8, já tem a sortuda, 9, 10, 11, Major ali, a Luísa já ganhou, 11. O Pedro? Mas ele está online, o nome dele vai estar no YouTube. 11, de 1 a 11. Vamos lá, sorteado.
Opa! Ah, porque não estava de uma senha. E 1 e 11. Isso. 1. Aqui, ó, parabéns. Ó, isso você estava procurando ter um copo? Aí, ó. Ela ganhou uma caneca. O próximo pra galera. Vai nessa manhã. Bom, gente, com a galera do YouTube, já eliminando algumas pessoas que a gente já sabe que estão acompanhando pelo YouTube, mas que já ganharam, foi até 22. Bom, pessoal, obrigada. Até a próxima.